Bom dia, companheiros, convidados, visitantes. É uma alegria ver o rostinho de vocês essa manhã, poder compartilhar, começar a sexta-feira com vocês, compartilhando momentos especiais. Então, dando início à nossa 32ª reunião ordinária, eu peço a todos que saúdem o pavilhão nacional. Bater de verdade esse sino aqui. Eu agradeço a presença de todos. Eu informo que a nossa reunião ela está sendo gravada e ela será postada depois no nosso canal do YouTube, né, que é Rotary Clube de Araras Alvorada. Peço que vocês sigam o canal e compartilhem as reuniões para que mais pessoas venham conhecer nosso trabalho aqui, venham conhecer nosso clube, venham conhecer a instituição Rotary, né? Eu informo que todos os microfones também estão desligados para a gente ter um bom andamento da reunião e quando for passada a palavra para vocês, vocês podem ligá-lo. Caso alguém precise sair antes do final da reunião, não tem nenhum problema, sem constrangimento, pode só sair. E se alguém tiver algum problema técnico, eu peço que vocês informem o companheiro Ivo Patrese, porque ele está me auxiliando. Então, agora eu passo a palavra ao nosso diretor de protocolo, José Antônio Avelar, para que ele anuncie a pauta e os presentes. Bom dia, pessoal. Estão escutando? Sim. Olá, companheira presidente, Daniele Olímpio, companheiros, convidados. Um bom dia. Sejamos todos bem-vindos à 32ª reunião do ano rotário 2020-2021, sob o lema O Rotary abre oportunidades. Hoje, em nossa pauta, teremos como ponto principal a posse como membro do clube do Ricardo de Melo Vicente e a palestra motivacional ministrada pelo Rogério De Gasperi. E nosso clube saúda as presenças de Ivan Rezende, Zoran Ovuca, Diogo Lages e Davi Fernando. E o nosso clube conta com a presença dos companheiros sócio honorário Luiz Roberto Olímpio, sócios fundadores Rafael Faria, Solange Olímpio e Munira Stolf. Que tenhamos todos uma excelente e proveitosa reunião. Obrigada, Avelar. E tem aqui também presente a Gabriela Dias Vicente, que é a esposa do nosso prestes a se tornar companheiro Ricardo. Então, acho que ela tá com a câmera desligada, eu acho que você não deve ter visto. E agora eu convido o nosso primeiro secretário, o Edson Guzmin, para que ele anuncie o expediente da secretaria. Bom dia a todos. Esse domingo, dia 21 de março, o Distrito 4590 irá promover o primeiro workshop da juventude. Será realizado às 9 horas e será também transmitido e todos poderão participar via Zoom. E apenas lembrando, não se esqueçam de informar a presença em eventos, reuniões e de outros clubes e em grupos de companheirismo, para que eu possa proceder à recuperação de suas presenças. Obrigado, tenham todos um ótimo final de semana. Obrigada, Guzmin. E como todos os seminários e workshops, eles costumam ser transmitidos ao vivo e ficam gravados para todo mundo ver, eu acredito que se os convidados quiserem participar, não deva ter nenhum problema, viu? Se vocês quiserem participar depois, falem com a gente que a gente compartilha o link. Agora eu convido o companheiro Murilo Figueiredo para fazer o companheirismo da manhã. Bom dia, companheiros. Bom dia, convidados. Aniversariantes da semana, dia 21/3, o nascimento do companheiro Eduardo. No dia 21 também, aniversário do companheiro Juninho Olímpio. No dia 24, aniversário do companheiro Avelar. No dia 25, aniversário de Paula Maia, esposa do companheiro Ivo. As datas comemorativas. 19 hoje, sexta-feira, Dia Nacional do Artesão, Dia do Carpinteiro e do Marceneiro, dia 20, início do outono, Dia Internacional da Felicidade, Dia Mundial da Saúde Bucal, Dia Nacional do Teatro para a Infância e Juventude e Dia Nacional da Aquicultura.
Dia 21, domingo, Dia Universal do Teatro, Dia Internacional contra a Discriminação Racial, e Dia Mundial da Poesia e Dia Mundial da Infância. Dia 22, segunda, Dia Mundial da Água. Dia 23, terça-feira, Dia Mundial da Meteorologia. Dia 24, quarta, Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E dia 25, Dia da Constituição. Seriam as datas da semana, tá bom? Boa reunião a todos. Obrigada, Murilo. Essa semana também vamos ter muitos parabéns para distribuir. Que alegria ver os companheiros fazendo aniversário, né? Companheiros, antes da gente ir para a nossa pauta, eu tenho só 2 recados. O primeiro é que, como a gente conversou no grupo do WhatsApp, a gente quer tentar reimplantar o Arara Sem Fome, só que com algumas diferenças no projeto. Nós criamos uma comissão para dar andamento, para a gente conseguir já iniciar esse projeto. Quem tiver interesse em participar da comissão, quiser ajudar, converse com o companheiro Ivo, que ele é o presidente dessa comissão, para entrar no grupo e a gente tomar as decisões, mas vai ser tudo passado para o clube, né? Porque a comissão é do clube, então o clube vai sempre tomar ciência de tudo, mas quem quiser participar ativamente da comissão, fale com o Ivo, que é o presidente, tá? E eu tenho um anúncio que também foi uma surpresa para mim, né? O clube vai saber de antemão. Ontem o governador Fred me ligou, ele me fez um convite, né, para ser a segunda secretária do distrito, e eu aceitei. Então, no próximo ano, rotário, eu vou fazer parte da equipe distrital. É uma alegria para mim poder contribuir com um distrito que eu amo tanto, né? Então, é só para informar vocês que é com muita alegria que eu informo isso. E bom dia, Gabriela, eu vi que você abriu a câmera. Seja muito bem-vinda à nossa família rotária, né? Então, agora, gente, é com alegria que a gente começa de verdade essa manhã, dando boas-vindas a um novo companheiro, né? Eu passo a palavra, então, ao nosso companheiro Kleber Paduano, que é o padrinho do nosso novo companheiro Ricardo Vicente, para compartilhar o currículo dele com a gente. Bom dia, companheiros. Eu vou estar falando aqui um resumo do currículo do Ricardo de Mello. Ele tem 31 anos de idade, é casado com a Gabriela Dias Vicente. Silvio é professor de Educação Física na Rede Municipal de Cordeirópolis, desde 2014. Ele é fundador e coordenador da Associação Salos, que visa promover o esporte às pessoas carentes e aos deficientes. Ele é proprietário de um estúdio de treinamento chamado RR Estúdio Fitness. Ele é coordenador de um projeto chamado Bem Viver, na PAI de Cordeirópolis. Ricardo, é uma alegria. Isso foi um resuminho bem pequenininho do seu currículo, né? Você tem um currículo bem grande. Então, agora eu convido o nosso novo companheiro a realizar o juramento do novo associado. Bom dia a todos, agradeço pela oportunidade, com certeza é uma honra estar aqui com vocês. Ao incorporar-me ao Rotary e ao aceitar seu objetivo e estatuto, comprometo-me solenemente a minha consciência e os meus novos companheiros a submeter-me em todos os momentos à prova quádrupla rotária para que minhas ideias, palavras e ações sejam sempre verdadeiras, justas, amigáveis e benéficas, assim o prometo. Ricardo, eu o declaro empossado como associado representativo do Rotary Clube de Araras Alvorada. Seja muito bem-vindo. Assim que terminar a reunião, eu vou colocar o distintivo rotário em você. Só os certificados, gente, até explicando para o clube, a gráfica que a gente imprime os certificados, que aqui cobra um preço mais barato, ela só vai voltar a funcionar no dia 30, então eu vou ter que entregar os certificados depois, porque as outras têm uma diferença muito grande de preço. Mas depois eu te entrego o certificado também. Seja bem-vindo à nossa família rotária, Ricardo e Gabriela também, né? Porque é a família que entra no Rotary, não é só o rotariano, então sejam muito bem-vindos. Vai ser um prazer trabalhar em prol da comunidade ao lado de vocês. E aí, quer dizer algumas palavras de boas-vindas ao clube?
Agradeço mesmo pela oportunidade e com certeza pode contar comigo para tudo, realmente. Vamos contar mesmo. Vamos pôr você para trabalhar e vamos trabalhar com alegria ao seu lado. Vamos lá, energia aí. É isso aí. Só não vou fazer corrida. Instrutor físico não vai me fazer correr. Começa com a caminhada, tá bom já. Meu Deus. Não me comprometo. E, companheiros, para deixar a reunião mais feliz ainda, né, para coroar essa manhã, eu sei que na semana passada eu anunciei que a gente ia ter uma palestra, né, sobre os subprogramas do distrito. Teve um probleminha, conversei com o Rogério, porque a gente teve uma conversa tão gostosa na semana passada, né? E eu falei, os companheiros precisam de uma motivação. O Rogério aceitou, né? Nos deu o prazer de vir hoje nos dar uma palestra motivacional. O Rogério que faz isso tão bem, né? Então, com muita alegria, hoje eu anuncio a palestra do Rogério De Gasperi. Rogério, por favor, nos motive. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, novamente, né? É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu digo que eu sou ex-rotariano, mas dizem que não existe ex-rotariano, né? Eu era do Araraçu até 2009, aí eu acabei me desligando. Mas é um prazer revê-los, os amigos aqui, a grande maioria eu conheço. E para quem não me conhece, né, eu sou o Rogério De Gasperi, eu fui advogado, como também a gente fala que não pode falar que foi, né, porque advogado a gente é até hoje, né, durante 20 anos, e em 2017 eu fiz uma transição de carreira e entrei nessa onda, vamos dizer, de desenvolvimento pessoal. Eu me redescobri, como advogado a gente sabe que nós já ajudamos muita gente, mas com essa parte de desenvolvimento pessoal, isso se aflorou muito forte dentro de mim e eu consegui começar a ajudar as pessoas de uma forma mais contundente, vamos dizer assim. E fiquei muito feliz com isso e desde então eu comecei a me desenvolver. Hoje eu trabalho com hipnoterapia, mentoria e ajudo as pessoas que que querem mudar de vida a mudar realmente. Eu peço também desculpas pelo meu vídeo aqui, ele tá um pouquinho, a luz está um pouquinho ruim, eu estou usando o computador do meu filho, então sou marinheiro de primeira viagem aqui. Mas vamos lá, gente. Com relação à ansiedade, eu tenho atendido muita gente, e a grande maioria, posso dizer que 90% das pessoas que me procuram, ainda mais agora com a pandemia, porque está sofrendo com ansiedade. A ansiedade ela vai aumentando, e aí isso vira uma crise de pânico. E eu gostaria de chamar a atenção, antes de entrar efetivamente no nosso assunto, para aqueles que têm filhos, ou que têm parentes, enfim, com relação às crianças e os nossos adolescentes. Eles estão sofrendo muito mais que a gente. Nós sofremos, é claro, mas eles ainda, por não ter completamente principalmente as crianças, a mente consciente, desenvolvida, eles estão dando assim muito trabalho porque eles não estão acostumados com uma situação dessa. Então eles estão distantes dos coleguinhas, os adolescentes, eu tenho visto, tenho sido procurado por muita gente, adolescentes em extrema depressão em razão dessa pandemia, inclusive com pensamentos suicidas. Então eu chamo a atenção para que a gente olhe com muito carinho para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, porque realmente isso está afetando de uma forma muito grande e tem até uma explicação científica para isso, porque o que acontece? A ansiedade, pessoal, ela nada mais é, a grosso modo, do que o excesso do futuro no nosso presente. Ou seja, as pessoas começam a pensar muito no amanhã e automaticamente criam uma história que não existe, né? Por exemplo, a pessoa vai ser entrevistada numa relação de emprego. Ela cria uma expectativa, ela começa a pensar o que pode acontecer e o que não pode, ou seja, o futuro, na verdade, ele não existe. Ele é uma projeção da nossa mente. Então, o que acontece? A pessoa vai lá para o futuro, cria uma expectativa, cria uma história,
traz essa história para o presente e começa a sofrer com isso. Por quê? Porque ela começa a pensar nas possibilidades e aí isso vira um verdadeiro turbilhão na cabeça das pessoas, na nossa cabeça, na nossa mente. Então, o que acontece? Esse excesso de futuro no nosso presente, ele causa a ansiedade. E em razão dessa pandemia, desse afastamento social, né? O que acontece? O nosso subconsciente, pessoal, é o mesmo, ele tem a mesma natureza desde a época das cavernas. E o nosso subconsciente, ele foi feito para nossa sobrevivência, para viver em tribos, para viver em sociedade. Então, o que acontece? Numa situação dessa de isolamento social, o próprio subconsciente ele começa a não entender o que está acontecendo. Que é a nossa parte emocional. A nossa parte racional, nesse momento, ela é meio que derrubada pelas nossas emoções. Só para vocês terem ideia, a nossa parte emocional, ela cuida 5%, a nossa mente racional, ela cuida 5% da nossa vida. E o subconsciente, a nossa parte emocional, ela cuida 95%, ou seja, nós somos seres extremamente emocionais. Tem um autor que ele faz uma comparação de uma forma metafórica, que é muito interessante. Ele diz que a nossa mente consciente é um menino de 8 anos sentado em cima de um elefante, que é a nossa mente subconsciente, que são as nossas emoções. Então, por essa razão, o que acontece? O nosso subconsciente, por não entender ou pela situação que está acontecendo, não saber o que vai acontecer no amanhã, ou daqui um mês, daqui uma semana, enfim, ele nos causa mais ansiedade ainda. Por quê? Como o nosso subconsciente ele é para a nossa sobrevivência, desde a época das cavernas, ele nos causa o quê? Uma certa ansiedade. Para quê? Para a sobrevivência. A ansiedade, ela nos coloca num estado de alerta para aquele perigo. Só que o nosso subconsciente, ele não entende o que é real do imaginário. Ou seja, ele ainda traz, desde lá de trás, o nosso sistema de defesa. E quando acontece um fato que, por exemplo, no caso da pandemia, que nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ele, na intenção, vamos dizer assim, de nos proteger, eles nos põem em estado de alerta máximo, ou seja, a ansiedade, ela cresce, ela fica maior. E aí, quanto mais ansioso você fica, a chance de chegar a uma crise de pânico é maior. As pessoas hoje, elas estão dando entrada, às vezes, nos prontos-socorros, com dores no peito, falta de ar, desmaio, como se estivessem tendo um infarto. E na hora dos exames é verificado que, na verdade, nada mais é do que o pânico, uma crise de pânico exacerbada. E, diferente do que as pessoas, a grande maioria das pessoas pensam, a ansiedade tem sim tratamentos eficazes, que não precisa chegar ao ponto de tomar remédio. É claro que se tiver num ponto muito acima do normal, naturalmente, eu mesmo, às vezes, encaminho a pessoa, porque a pessoa está com uma crise tão forte de ansiedade que ela não consegue, nem com a força de vontade dela, com aquela vontade de mudar, ela sair daquela situação. Mas eu tenho tratado muita gente que sofre com pânico e com ansiedade com técnicas, não só de hipnoterapia, de hipnose utilizada na terapia, mas também com técnicas de programação neurolinguística, com técnicas de PNL. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele é movido a metáforas, a histórias e a imagens. É a famosa brincadeira, olha, ninguém pensa num Fusca branco agora. Ou seja, automaticamente a sua mente busca essa imagem, porque é assim que o nosso subconsciente funciona. Então, eu além das sessões, eu converso muito com as pessoas antes, dizendo que nós temos que colocar toda a nossa atenção no nosso presente. O nome já fala, gente, presente.
Quando nós acordamos de manhã e abrimos nossos olhos, nós temos de Deus ou do universo ou de qualquer outro Deus, dependendo da religião, nós temos a felicidade de ter mais um dia pela frente. É como se Deus desse o controle na nossa mão. Você abriu o olho, você está vivo, está aqui o controle, e você vai decidir na sua vida o que você vai fazer. Ou você fica na sua cama se lamentando, chorando, ou você pega o controle da sua vida, levanta e encara a situação. Então, eu digo para as pessoas, o nosso presente, ele é um terreno muito fértil, muito fértil. Então, nós temos que tomar muito cuidado em trazer o passado, muito passado para o presente e muito futuro para o presente, porque aí causa um desequilíbrio. Precisamos pensar no passado? Sim. Precisamos tirar as boas lições daquilo que nós erramos. Olha, eu sei que aqui eu não posso mais errar, traz para o presente. E trazer as boas lembranças. Não adianta nada trazer do passado as coisas que não tem como você consertar, não é mesmo? Então, o que acontece? Muito excesso de passado no presente causa depressão. Excesso de futuro, a ansiedade. Então, temos que ter esse equilíbrio. E como eu disse, o presente é um terreno fértil. Ou seja, se jogarmos boas sementes no nosso presente, nós colheremos bons frutos no nosso futuro. Então, eu digo para as pessoas, foquem no presente. Claro, temos que pensar no futuro, temos que trazer as nossas lições do passado, mas tudo com muito equilíbrio. Então, um exercício de programação neurolinguística que eu entrego para as pessoas e que tem dado muito resultado, como o nosso cérebro funciona com programação neurolinguística, com metáforas, é a metáfora da sala limpa. E como funciona essa metáfora da sala limpa? Nós apenas temos que ter a consciência de que quando nós acordamos, a nossa mente ela descansou. Então, imediatamente ao acordar, você tem que imaginar que a sua mente ela é uma sala limpa, ou seja, imaginem a sala da sua casa totalmente limpa, com tudo no lugar, tudo cheirosinho, depois de uma bela de uma limpeza. A nossa mente está assim, nós acabamos de acordar e não tem nada de ruim ali dentro. Então, o que nós temos que fazer imediatamente? Começar a fiscalizar a nossa mente com relação a esses pensamentos, sejam do futuro, sejam do passado, que nós trazemos para a nossa sala limpa. Ou seja, é a mesma coisa. O que acontece com a pessoa que tem muito pensamento muito acelerado, pensando muito no futuro ou muito no passado? É como se nós acordássemos, fôssemos lá fora, pegássemos aquele saco de lixo da semana toda, cheio até a boca, e trouxéssemos para dentro da nossa sala, e aí a gente espalha esse lixo pela sala, e aquilo que é bom fica por baixo. E aí, quando nós olhamos para a nossa sala, nós só vemos o lixo. Ou seja, quando nós começamos já de manhã a pensar com a mente muito acelerada em coisas que ainda não aconteceram e que pode acontecer, e aí você cria uma história, traz para o presente, você está trazendo lixo para a sua sala. Então, qual é o exercício? Você pensar que é o seguinte, eu não vou trazer lixo para minha sala. Quando você acorda e já pensa desse jeito, qualquer pensamento que venha, você fala, opa, peraí, isso aqui é lixo, eu não preciso pensar nisso, tira de perto e foca em outro lugar. É fácil, Rogério? Não, não é fácil, porque nossa mente, pessoal, ela é treinável, ela é como qualquer, vamos dizer assim, membro do nosso corpo, tá aí o Ricardo, que conhece muito bem. Se você for numa academia e começar a fazer muito peso, você vai ficar com o corpo forte. Se você é um corredor, você você nunca correu, você não vai sair correndo 10 quilômetros já de cara, você tem que começar aos poucos. Então, esse exercício é para praticar aos poucos. Por quê? Porque a nossa mente é treinável. Vou dar um exemplo para vocês, aqueles que jogam tênis aqui, que eu sei que tem vários colegas aqui, companheiros que jogam tênis. Você pega esses tenistas hoje de ponta, eles jogam 5 horas de tênis sem perder a concentração. Como eles conseguem isso? A parte física é uma coisa, mas a parte mental é treinada. Eles treinam para aquilo. Você pega um Nadal, ele entra na quadra pronto para jogar 5 horas.
E às vezes está perdendo de 2-0, ele vira 3-2. Como ele consegue isso? A concentração, a mente treinada. Então, esse exercício da sala limpa é um exercício diário que nós temos que fazer. Para quê? Veio o pensamento ruim e fala, opa, olha o lixo aqui. Tira esse lixo da sua sala, mantenha ela vazia. E assim vai. Você vai praticando isso todos os dias, sempre com a mente pensando da seguinte forma: eu estou com a minha sala limpa e não vou trazer lixo para minha sala. E nós também conhecemos aquelas pessoas que eu chamo de pessoas tóxicas, que são aquelas pessoas que trazem o lixo delas para a nossa sala. É aquele seu amigo que só reclama da vida, que só fala mal da vida das pessoas, que faz comparações, que faz fofoca, é aquele seu colega de trabalho que reclama o dia inteirinho. São pessoas que trazem o lixo delas para a nossa sala. Vocês já perceberam que você está bem um dia, de repente você encontra com uma pessoa, ela começa a contar alguma coisa e aquilo parece que gruda na gente e você passa o dia todo mal, né? Você traz com você aquela coisa, aí você fala, puxa, não sei por que eu fiquei assim, porque você nem lembra do lixo que a pessoa trouxe para a sua vida. Grupos de WhatsApp, que às vezes tem gente que adora, né? Aconteceu um acidente na esquina, ele vai lá, tira uma foto e joga no grupo da pessoa presa nas ferragens do carro. Isso é terrível. Essa semana, há uns 15 dias atrás, eu vi um vídeo de uma pessoa que filmou uma árvore caindo. Ele viu que a árvore ia cair e ele ficou narrando a árvore cair. Ou seja, eu pensei assim, se é comigo, eu corro no meio da rua e falo, gente, não passa aqui que a árvore está caindo. O que aconteceu? Passou um carro, a árvore caiu em cima do carro. Então, você vê que as pessoas, elas são pessoas tóxicas. Elas gostam de trazer para a nossa vida lixo. Por isso o exercício da sala limpa. Quando você identificar que a pessoa está reclamando muito, está trazendo lixo para a sua sala, ou você percebe que aquele vídeo do WhatsApp não vai te trazer nada de bom, o Jornal Nacional, o Datena, aquelas coisas terríveis. Porque a gente, olha, eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que o William Bonner vai falar hoje no Jornal Nacional. É só coisa ruim, gente. Eles só vão trazer notícias que vão jogar lixo na nossa sala. Aí você vai dormir com aquela coisa ruim, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comunicação. E aí a comunicação, ela gera uma ação, e se você vem nesse ciclo, nessa roda, vamos dizer assim, nesse looping de coisa ruim, você vai comunicar coisa ruim, você vai agir com aquilo dentro de você, e você vai pegar aquele lixo e jogar por cima das suas coisas boas, dos seus pensamentos bons, das suas boas ações. Então eu chamo a atenção para vocês, para essas pessoas tóxicas. Às vezes elas estão dentro de casa, gente. Às vezes é um pai, é a mãe, é um filho, é um marido, é uma esposa, mas nós não podemos fazer nada. Nós temos o quê? Que treinar a nossa mente para nos defendermos disso. Porque nós não vamos conseguir mudar ninguém se a pessoa não quiser mudar. Às vezes as pessoas entram em conflito dentro de casa, dentro do relacionamento, porque querem mudar a outra pessoa. Não adianta. Nós temos que ter essa consciência e usar esse exercício, essa metáfora da sala limpa, que ajuda muito. Só para vocês terem uma ideia, como funciona o nosso cérebro com relação à metáfora da sala limpa, por exemplo, quando você passa um perfume, você percebe que alguns segundos depois você não está sentindo mais o cheiro daquele perfume. Por quê? Porque o nosso cérebro, sabiamente, ele bloqueia aquele cheiro para nós. E qualquer outra pessoa que chega ao seu lado, ela sente o cheiro do seu perfume. Por quê? Porque se nós ficássemos sentindo aquele cheiro o dia todo, certamente nós não conseguiríamos mais passar esse perfume no dia seguinte. Isso ia virar um enjoo, né? Aquela coisa que você não aguenta. Então, o que o cérebro faz? Ele trava. Então, essa metáfora da sala limpa, se você começar a usar, se nós começarmos a usar ela diariamente para que pensamentos não entrem na nossa sala, pensamentos do passado ou do futuro, e quando constatarmos, imediatamente afastarmos da nossa sala, só as coisas boas, só os pensamentos bons vão cair essa semente vai cair no nosso presente para que o nosso amanhã seja melhor. E o nosso dia também. Então, como o perfume, o nosso cérebro vai começar a ser treinado
para que pensamentos ruins ou pensamentos negativos não entrem e não fiquem ali naquele turbilhão que nós estamos acostumados a passar. Então, esse exercício eu passo para os meus clientes, aqueles que usam e que fazem exercício, eles vêm com feedback muito positivo já em uma semana. E para você lembrar, eu costumo dizer, pessoal, é o seguinte, coloquem um post-it escrito sala limpa, coloquem lá no banheiro, no primeiro local que você vai ver de manhã, porque aí você lembra e fala, opa, vou acionar aqui o meu interruptor da sala limpa para ninguém trazer lixo para minha sala e eu também não ir buscar o lixo que está lá no quintal e jogar na minha sala limpa, tá bom? Então eu quero compartilhar esse exercício com vocês, é um exercício de programação neurolinguística que dá muito certo. Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês, eu fico muito feliz, nós temos a nossa mente treinável e se treinarmos ela todos os dias, nós vamos ficar fortes e como o Ricardo aí, correr quilômetros sem sentir diferença nenhuma. Tá bom, pessoal? Espero ter colaborado com vocês. Rogério, como colaborou. É Gratidão. muito importante, né? Tudo que você falou, essa questão da sala limpa, realmente a gente precisa muito treinar a nossa mente, né? Nós vivemos um período que é atípico e cabe a nós, né, a levantar a cabeça e não deixar certas baguncinhas, certo lixo ficar entrando, né? Eu vou abrir a palavra para os companheiros que tiverem alguma dúvida, alguma ponderação a fazer. Eu vi que o Renato levantou a mão. Pode falar, Renato. Bom dia novamente. É bem rapidinho, né? Muito gostoso falar com o Rogério. Rogério, você falou de presente. Hoje você foi o nosso presente aqui. Parabéns. Poxa. E volte sempre a ser o nosso presente diariamente. Tá demorando. Vamos lá. Um abraço para você. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, querido? Gratidão, gratidão. Então, venha limpar nossa sala, Ricardo. Olha só, o Ricardo Buzo... Rogério, eu te chamei de Ricardo, porque eu vi que o Ricardo Buzo falou que ele ainda está com o Fusca branco na mente. Agora eu também. Eu vi, o Zoran levantou a mão, eu ouvi errado? Pode falar, Zoran. Opa, uma pergunta só. Bom dia, Rogério. Muito obrigado. Foi excelente a palestra que você fez agora. Às vezes eu falo com meu filho, ele às vezes entra, se preocupa pelos estudos dele. Eu falo, filho, você não pode cair no emocional, você tem que controlar a sua mente. Então, minha pergunta é essa a direção certa, porque às vezes quando eu também tenho muitas preocupações, o que eu faço? Eu fecho os olhos e tento procurar paz interna, é uma técnica, né? Então, essa é a pergunta. Tem como, vamos por controlar para não cair no emocional? Sim, Zoran. Como eu disse, a nossa mente é treinável, então tem sim como controlar. Uma outra coisa que eu também passo, que até eu tinha notado aqui, acabei me esquecendo de falar para os companheiros. Outra coisa importante, outra ferramenta, vamos dizer assim, importante, Zoran, é a meditação. A meditação ela é muito boa para quem é ansioso, mas a meditação, diferente do que as pessoas às vezes pensam, você também tem que começar fazendo pouco tempo, porque às vezes as pessoas falam assim, vou fazer meditação, tenta ficar meia hora ali e não vai conseguir, você nunca fez. É a mesma coisa eu querer sair correndo aqui 5 quilômetros, se eu não estou correndo, eu tenho que começar aos poucos. A meditação, eu costumo dizer para as pessoas, comecem fazendo 3 minutos, depois que você está acostumado, vai para 5, aí assim até 15 minutos é um tempo ideal, e a meditação é você focar na sua respiração. Legal. Ou seja, os pensamentos vêm, você afasta os pensamentos e volta para o foco da respiração. Inspira contando até 5, segura no diafragma contando até 5 e expira pela boca contando até 10. Esse exercício você pode usar, pode passar para o seu filho, que vai ser muito bom também. E o da sala limpa também, que é bem bacana para ele poder ficar presente, né? Existe até hoje o Mindfulness, que é a atenção plena no presente, ou seja, quando você vai escovar os dentes,
fique prestando atenção em cada dente que você passa a escova, fica presente naquele momento, é você com você mesmo. Quando você vai almoçar, fique ali presente na comida, não fique pensando no que você tem que fazer depois do almoço, fique ali, degusta cada garfada, e isso é um exercício fantástico também. Legal, muito obrigado, viu? Nós vamos ter uma palestra sobre o Mindfulness na próxima semana, mas é muito interessante. Uma coisa que eu até queria acrescentar é que eu vejo muito assim, porque eu fui uma interactiana, fui rotaquidiana, né? E isso foi algo que eu não sofri aqui com o clube, mas que às vezes fora daqui eu sofria quando a gente é jovem, e às vezes a gente está passando por alguma aflição. Existem alguns adultos que acham que é bobagem, que é besteira, né? Tentam, às vezes, diminuir o que a gente está sentindo. Aqui eu não tive isso, tanto que eu consegui me desenvolver dentro do Rotary, senão eu teria raiva do Rotary. Mas sempre que os filhos de vocês trouxerem alguma frustração, ou que vocês perceberem alguma frustração, não tentem tratar como uma fase, né? Todo mundo tem direito a ter sentimentos, todo mundo tem direito a se sentir mal, se sentir ansioso, né? E é normal, faz parte da vida, nós temos que lidar de uma forma madura com os sentimentos dos nossos jovens, né? Que nem o Zoran que se preocupa com o filho, e eu sei que muitos companheiros aqui também, nunca tentar invalidar o sentimento das pessoas, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. E eu vou falar pela ordem das mãozinhas que eu vi levantada, o Rubismar, depois eu vi o Kleber, depois o Alessandro. Então, eu vou passar a palavra nessa ordem, tá? Pode falar, Rubismar. Parabéns por trazer o De Gasperi aqui. Aliás, nós somos vizinhos, né, De Gasperi? Isso, fomos, né? Agora eu já não estou mais aí no... Ah, você saiu? Tá aí. Que pena. Mas tudo bem, eu quero, assim, parabenizar você pela palestra maravilhosa. E, além de conhecer PNL, né, você tem um raro feito no seu currículo de ser um hipnólogo, né? É uma ciência, e considerada arte também muito antiga, e que precisa muito uma habilidade psicológica para aplicar, né? Então, parabéns, e como o Renato falou, né, que nós queremos você mais presente a hora que estiver tempo para juntar a gente, né? E aproveito também para parabenizar o grande corredor aí que você citou, que é o novo companheiro Ricardo Vicente. Obrigado, presidente. Obrigada, Rubismar. Gratidão, O gratidão. correr ao nosso lado. O Rogério vem correr ao nosso lado também, Rogério? Vamos sim. Você vai ter uma assistência para correr. E aproveitando o gancho do seu Rubismar, a hipnose ela começou a ser utilizada no tratamento por médicos franceses no século XIX. Ela sempre existiu a hipnose, né? A hipnose, na verdade, ela é um estado normal da nossa mente. Nós somos hipnotizados todos os dias, só não sabemos que é hipnose. Quando, por exemplo, você vê uma criança, ou nós mesmos ali no celular, ou no videogame, e você fala com a pessoa e ela nem te escuta, é porque ela está hipnotizada. Então, a hipnose ela é uma coisa normal da nossa mente. E você usa muito a hipnose? Bastante. Parabéns. Viu? Habilidade quase que única, né? Agora o Kleber pode falar, e antes o Ricardo Buzo mandou um vídeo que ajudou ele a aprender a meditar também, depois se os companheiros quiserem ver, ele mandou o link aqui no chat. E Kleber, a palavra é sua, depois do Alessandro, depois da Leila. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Rogério, pela palestra, muito bacana. O que eu gostaria é que, se for possível, você dar algumas dicas para a gente identificar quando a pessoa, se você consegue ver, se a gente consegue ver, quando a pessoa precisa de ajuda, no caso dela tá no extremo da ansiedade ou de depressão, quando que tem que buscar ajuda, se a gente consegue identificar alguém próximo da gente na família que está muito ansioso e às vezes a gente não consegue enxergar. Então, seria essa a minha questão aí. Obrigado mais uma vez. Ótima pergunta, Kleber. Eu agradeço.
Olha, existem várias coisas em que a gente pode perceber quando a pessoa, por exemplo, vamos dizer assim, um estado de depressão. A Dani falou uma coisa muito importante. A depressão, às vezes, ela é tratada como frescura, porque você olha para a vida, por exemplo, de um jovem, de um adolescente que, em tese, não tem problema nenhum, ele é, vamos dizer, sustentado pelos pais, tem uma boa moradia, uma boa escola, um bom relacionamento com os colegas e tudo mais, mas está com depressão. E aí o pai olha para aquela criança, às vezes, de uma forma, né, sem entender o que está acontecendo e acha que aquilo é frescura. Na verdade, a depressão, eu costumo dizer que é o copo que transbordou. Mas dentro deste copo teve uma primeira gota, que é aí que a gente precisa tomar cuidado, porque essa primeira gota ela está no subconsciente da pessoa, e o subconsciente ele não é acessado de uma forma... a mente consciente ela não consegue acessar, muitas vezes, aonde começou esse problema. Então, é por isso que a pessoa está com a depressão e ela não sabe o porquê. Nem ela sabe. Então, imagina você chegar para um adolescente ou para uma criança e falar assim, isso aí daí é frescura. Nem ela sabe o que está acontecendo com ela. E muitas vezes esse mal entendimento, esse não entender o que a criança ou o jovem está passando, faz com que o jovem pense em suicídio. Nós vimos aqui em Araras um caso, há um tempo atrás, aqui, de um colega, de um conhecido nosso, em que um menino, acho que de 13 anos, salvo engano, cometeu suicídio. E aí todo mundo olha e fala, mas como? Por quê? O que aconteceu? Aí todo mundo começa a buscar, e até o próprio pai, às vezes, o porquê daquilo. Mas aí, Kleber, a gente entra na sua pergunta. Nós precisamos tomar cuidado com os comportamentos, observar muito o comportamento dos nossos filhos. Às vezes, eles começam a ficar muito sensíveis. Quando eles começam a ficar muito sensíveis, por qualquer coisinha, chorar, isso uma criança mais nova, né? Começa a chorar, ou do nada começa a chorar, roer unha. Quem nunca teve esse hábito, a criança ou o adolescente começa a roer unha, começa a ficar muito trancado dentro do quarto, só em rede social. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é fiscalizar as redes sociais dos nossos filhos, sempre ficar em cima. Esse TikTok, ele é um negócio que é terrível, porque tem coisa boa, mas tem muito lixo. O Twitter, então, gente, ele é um... Eu não tinha Twitter, outro dia eu entrei e comecei a dar uma olhada, tem coisas ali, assim, absurdas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, Kleber, com os nossos jovens, principalmente com essas redes sociais. Falar para que eles não aceitem convites de quem eles não conhecem, não comecem a seguir quem eles não conhecem, ou deixar de ser seguidos por quem não conhece, porque existe muita gente aí também com aqueles desafios que eles fazem para os jovens. Olha, você tem que ficar tantos minutos sem respirar, você tem que ficar não sei quanto tempo sem fazer... Outro dia eu vi um que é você passar uma noite sem dormir. Isso é terrível para a cabeça de um adolescente, de uma criança, uma noite sem dormir. O nosso cérebro, para vocês terem ideia, quem conhece um pouco aqui da parte de neurociências, quando começa a entardecer, o nosso cérebro já percebe que está chegando a hora de descansar. É o nosso subconsciente. O nosso subconsciente lá da época das cavernas, que começa a ficar 6 horas da tarde, ele começa a mandar para o corpo, né? Os neurotransmissores começam a dizer assim, olha, está chegando a hora de descansar. Você imagina alguém chegar e propor para uma criança passar a noite acordado. E tem criança que faz isso, porque o pai não está vendo, ou está achando que está no quarto e está tudo bem, que está assistindo um filme ou não. Então, é importante que nós fiquemos assim, em cima disso. Eu particularmente, e aquele negócio, né, gente? A gente, por mais que você faça, eu não sou o cara que... você fala assim, então você é o perfeito. Não, de jeito nenhum. Mas eu estou sempre pegando o celular do meu filho, entro nas redes sociais dele, vejo quem ele está seguindo, quem está seguindo ele, entro no WhatsApp, porque às vezes um coleguinha da escola passa um link, alguma coisa, para coisa errada. E aí, como é que você não está nem sabendo que seu filho está vendo aquilo? Então, eu creio, Kleber, que a gente tem que ficar muito alerta, principalmente nessa circunstância que nós estamos vivendo, que as crianças elas não estão tendo mais contato com o outro, e aí elas procuram nas redes sociais aquilo que está faltando
no dia a dia dela. Realmente muito importante. O Alessandro está com a mão, a mão aberta, fala mão ligada, está com a mão levantada, e depois a Leila também levantou. Então, Alessandro e depois a Leila. O microfone está desligado, Alessandro. Bom dia, companheiros, mais uma vez. Rogério, eu quero parabenizar você. E só uma dúvida particular aqui. Rogério, eu tenho notado que aos finais de semana eu consigo ter uma alta concentração no que diz respeito a churrasco. Só que no tênis parece que tem um déficit. Será que isso é defeito de fábrica? Você acha que isso é um caso perdido? O que você pode falar para mim? Obrigado, meu querido. Parabéns aí pela palestra, viu? Bom final de semana. Fantástica colocação, Alessandro. Eu só não vou pedir para você me convidar para o churrasco, porque a gente não pode, né? Mas assim que terminar essa pandemia, eu sou, como a gente dizia quando era novo, né? Zerinho corta tudo. A gente aceita fazer um experimento depois, né? Eu vi que a Leila tinha levantado a mão. Pode falar, Leila. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Quero dar os parabéns para o Ricardo, né? Nosso novo sócio. Seja muito bem-vindo à nossa família. E parabéns ao Rogério, né? Foi muito bom as palavras. Eu chamo mensagem, a mensagem eleva, né? Que eu gosto desse lado dos pensamentos bons, né? E fiquei muito contente de saber que hoje teria essa palestra. Eu tinha certeza que ia nos ajudar e muito, né? Nos diálogos, no que ele nos apresentou. E desejar a ele aí tudo de bom para o nosso companheiro. E um ótimo final de semana para todos. Gratidão, Leila. Bacana, que gostoso. Eu vi que meu pai levantou a mão, pai, pode falar. Companheiros, estão me ouvindo? Pode ir. Vocês estão me ouvindo? Eu estou usando o microfone da minha filha agora. Perfeito. Rogério, eu gostaria de agradecer você. Eu tinha certeza que essa palestra ia ser muito boa num momento tão difícil que a humanidade está passando, né? As pessoas é novo para todo mundo, cada um tem seu modo de pensar em relação a isso, mas eu acho que a gente precisa ouvir essas coisas, né? E agradecemos você, eu te conheço como advogado e você é um advogado brilhante, né? Não ex-advogado, mas é um advogado brilhante. E como terapeuta, então, meu Deus do céu, você realmente se encontrou, você arrasa, viu? Realmente você tem uma palavra muito boa, muito direta, em pouco tempo você deu uma mensagem muito maravilhosa para a gente. Muito obrigado. A Dani havia combinado com você para abril, e daí nós conversamos com você por conta de uma alteração, você aceitou voltar para vir para março, né? Mas olha, a data está reservada, né, presidente? Se bobear, se o clube quiser, se você puder, abril, você volta de novo falar com a gente, porque a gente está precisando de palavras assim, viu? Muito, muito importante. E o Kleber também colocou algo interessante, e a Dani colocou algo interessante a respeito de adolescentes, mas a gente também não pode esquecer dos nossos parceiros, nossos adultos, né? Infelizmente, a depressão, a ansiedade, não é de crianças e de adolescentes, é de todos nós. Todos nós estamos passando por momentos muito difíceis e temos que estar atento às nossas esposas, aos maridos, aos amigos, né? A minha sogra tem 78 anos e vira e mexe ela tem episódios de depressão. Então, vamos ficar atentos, vamos estar consultando profissionais capacitados, como é o caso do Rogério, e se tiver, não tenham vergonha, pessoal, de buscar ajuda, tanto terapêutica quanto médica, porque realmente hoje nós vivemos tempos de muita ansiedade, de muita incerteza, e isso realmente gera muitos problemas para muita gente. Viu?
Rogério, obrigado. Queria também estender para o Ricardo que ele seja bem-vindo ao nosso meio. Nós precisamos de gente jovem, assim como você, cheio de vontade, cheio de projeto, porque as pessoas estão precisando cada vez mais da ajuda do Rotary. E a gente, individualmente, não consegue fazer muita coisa, mas coletivamente a gente consegue estar ajudando bastante gente, muitas pessoas. Obrigado pela sua disposição, seja bem-vindo e conte conosco. Obrigado. Gratidão, Luiz, gratidão. É muito bom a gente estar na condição de quem pode ajudar, né, as pessoas, e o Rogério está ajudando a gente, hoje dando aquele gás para que a gente possa realmente controlar os sentimentos, porque eu acho que todo mundo aqui tem seus momentos, né, de desânimo, de ansiedade. Acho que a gente precisa de todo o incentivo, todo o conhecimento que existe para realmente lidar bem com essa situação e poder ajudar outras pessoas também, né? Mais alguém quer... Oi, pode falar? Desculpa. É importante nessa linha até do Kleber e do meu querido Luiz aí, as pessoas realmente sofrem com ansiedade e perdão, com a depressão, e o que acontece? As pessoas, elas começam a trazer esse passado para o presente, e isso começa a causar essa depressão. Por quê? Às vezes a pessoa, ela entende, a mente dela entende que o passado foi melhor do que o presente. E nesses dias de pandemia, obviamente, isso acontece com muita naturalidade. A pessoa fala, puxa, olha, eu era feliz e não sabia, né? Aquela famosa frase. Mas o que acontece? Ela começa a pensar nas oportunidades que ela perdeu na vida, de coisas que ficaram para trás, às vezes de relacionamentos, às vezes não tá vivendo um bom relacionamento atualmente, começa a pensar no relacionamento que teve lá atrás, e aí aquilo vai deixando a pessoa cada vez mais cabisbaixa, e num determinado momento ela entra realmente numa depressão. E quando a pessoa começa a realmente ficar muito triste pelos cantos, começa a falar muito do passado, aí já é bom ligar aí a luzinha do alerta, porque quando começa a trazer muita coisa do passado, ela está sentindo que o passado é melhor que o presente, e aí isso vira uma depressão. Realmente temos que não trazer o lixo para a nossa sala. O Silvio levantou a mão, pode falar, Silvio? Bom dia a todos novamente. Primeiro, dar os parabéns ao Ricardo por estar com nós agora no clube. É uma alegria tê-lo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rogério. Rogério, se possível, você poderia nos indicar para nós posteriormente assistirmos algum vídeo, alguma coisa específica para nós termos uma base maior de toda essa apresentação bonita que você fez aí, até como um exercício para a gente conseguir tornar essa sala limpa mais presente no nosso dia? Bom dia, Silvio. Ótima colocação, viu? Muito bem lembrado. Só para vocês terem uma ideia, eu indico para os meus clientes um livro que ele faz com que a gente entenda a nossa mente. A partir do momento que nós começamos a entender como a nossa mente funciona, nós começamos a perceber onde estão as autossabotagens, ou seja, aquilo que a nossa mente faz para que você fique fora do seu presente, vamos dizer assim. Então, Silvio, um livro que eu costumo indicar para as pessoas, ele se chama, até um livro também que até o nome é uma metáfora, é Mais Esperto que o Diabo. Não sei se alguém aqui conhece esse livro. Ele é do Napoleon Hill, e ali ele explica de uma forma metafórica como funciona a nossa mente e as autossabotagens. E esse livro é fantástico, porque a partir do momento que você começa a entender como sua mente funciona, você começa a entender os seus comportamentos e também o comportamento das outras pessoas. Então, neste livro, não vou dar spoiler aqui, é claro, mas o que ele faz? Ele faz uma entrevista com o diabo. Ou seja, quem é o diabo no livro? É a nossa mente. Então, ele entrevista, é como se ele entrevistasse a própria mente dele. Ele conversa com a mente dele, ele faz perguntas e a mente responde.
E esse livro é fantástico, porque ele traz à nossa consciência muita coisa, muita autossabotagem que nós praticamos conosco, né, que o nosso subconsciente nos leva a praticar e nos leva, às vezes, para estados de ansiedade ou depressão. E foi muito bem lembrado. Tem um filme que eu indico também para os meus clientes, na verdade é um documentário que ele traz o poder da nossa mente, assim, o poder que nós temos e que nem sabemos que temos, que ele se chama Real, H-E-A-L, Real, o poder da mente. Esse documentário, ele traz fatos até de pessoas que tinham câncer e que foram, com o poder da mente, elas conseguiram se tratar e se curar. Só para que vocês tenham assim, a dimensão do poder que nós temos dentro de nós, que nós podemos conseguir até uma cura de uma determinada doença. Esse documentário ele é bem denso, ele tem muita informação, eles falam lá, inclusive, da hipnose usada na terapia, como uma das ferramentas, e então eu deixo essa dica aí. O livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Esse livro ele foi escrito em 1938, ele estava engavetado, né? Eles deram uma segurada, porque realmente quem tem conhecimento tem poder, né? E aquilo foi, esse livro, agora ele virou um best-seller de um tempo para cá, mas olha só, ele estava guardado lá, escondidinho, desde 1938, quando ele foi escrito. Então, esse é o livro, e o Real, o documentário, Real, o Poder da Mente. Valeu, obrigado pelas dicas aí. Maravilhosas as indicações, eu já fui anotando tudo aqui, que eu quero ver tudo isso depois. E até para os companheiros que são um pouco mais religiosos, na Bíblia, se eu não me engano, no livro de Tiago, eles falam da renovação da mente. Então, essa questão de falar da mente como o diabo, eu acho que é bem isso. Às vezes, a nossa mente ela é um problema muito grande na nossa vida, em todos os âmbitos dela, né? Inclusive no espiritual. E mais alguém levantou a mão e eu não vi, só para... Eu acho que não. Então, Rogério, muito obrigada. Eu estou te devendo o certificado que eu não consegui imprimir, mas assim que eu imprimir eu te entrego. E também tenho que entregar outros certificados que acabou acumulando, que agora está um pouco, né, difícil, mas muito obrigada por vir compartilhar, né, todo esse conhecimento, por nos motivar nessa manhã. Eu já vou começar a partir... Eu fui anotando aqui de verdade, vou começar a praticar esse exercício. Eu não vou trazer lixo para minha sala todas as manhãs, vou procurar esse livro, também quero ver esse documentário. Eu acho que a felicidade ela é uma escolha, né? Nós não podemos escolher algumas situações, a maioria das situações, né? Essa situação atual, por exemplo, de saúde pública, não é uma escolha nossa, mas... ficar feliz em muitos momentos acaba sendo uma escolha nossa, sim. Eu acho que a gente precisa sempre aprender a viver melhor, né? Viver no presente. Muito obrigada. Você deixou a manhã de todo mundo muito mais feliz, né? E estamos de portas abertas. Se quiser fazer novas palestras, entrar no clube, participar como convidado também, né? Não se sinta acanhado se quiser continuar participando por um tempo, mas a gente gostaria de você aqui também. Gratidão, Dani, gratidão a todos os amigos, companheiros, né? Eu fico muito feliz pelo convite. O Ivo tem me convidado, o Adão lá atrás me convidou também, mas eu ainda estava no BNI, e era o mesmo horário das reuniões do Rotary. Então, agora em setembro do ano passado, eu me desliguei do BNI, e estou de portas abertas também para entrar, se for aceito pelo pessoal. Como eu já conheço, eu sei como funciona, e é muito bom, é gratificante, e então eu estou só esperando o Ivo me convidar de verdade. Ele estava me convidando só para as reuniões, por enquanto. Mas agradeço. Gratidão pela oportunidade. Eu me sinto muito lisonjeado por poder falar com vocês, por poder trazer um pouco do conhecimento que a gente tem. Eu costumo dizer sempre nas minhas palestras, quem já ouviu minhas palestras, uma frase do Mário Sérgio Cortella. Ele diz que afeto e conhecimento, se você não compartilhar, não vale de nada, né? Não adianta você ter conhecimento e guardar para você. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês e aprendendo sempre, e sempre trazendo coisa nova, o quanto eu puder, e
agradeço pela atenção, espero poder ter ajudado a todos. Apliquem esses exercícios, façam meditação, leiam esses livros, o documentário. Isso tudo, eu costumo dizer que são ferramentas que vão ajudar a todos nesse momento tão delicado que nós estamos atravessando. Gratidão, pessoal. A gratidão é nossa, e a comissão de DQA já vai ter uma conversa, né? Bem da verdade, a comissão de DQA, Rogério, já aprovou você, já. Já está fervendo, já está fervendo. É que o clube colocou como 5 reuniões, participar de 5 reuniões para depois submeter ao plenário, mas você como rotariano... rotariano não precisa de tanto... fica aí, você já pode se sentir espetado pela presidente já. O distintivo vai estar na lapela. Tá preparado aqui, tá separadinho, distintivo já. DQA já está fervendo, presidente. 16 de abril já é a data de posse. Se aceitar, eu já dou posse agora, eu já estou conseguindo. Gratidão, pessoal, gratidão pelo carinho, viu? O Avelar está com a mão levantada, pode falar, Avelar? Bom, parabéns, Rogério, pela palestra, foi ótima. Queria agradecer os meus convidados, mais uma vez presentes. E, como presente para os aniversariantes do mês, nós vamos ter a posse do Rogério a semana que vem. Gratidão. Se você fala bora, é bora, Rogério. Só Avelar falou, tá falado. Gratidão, pessoal. E vai ser um prazer se for semana que vem, que vai ser meu aniversário semana que vem, né? Sexta-feira. Então, poxa, vai ser dupla comemoração aí. Dá esse presente pro Ivo, Rogério. Com certeza. Eu já aviso ao clube que hoje vai ter videozinho, hein? A gente ama esses videozinhos. Aí. É o mês que mais tem aniversariante. Mês dos arianos, né? Isso aí. Bom, companheiros, para parar de constranger o Rogério, que a gente vai constranger ele no particular, no privado agora. E para eu dar um café da manhã especial para o Ricardo, nosso novo companheiro, né? Que está aqui no escritório, vou dar um café bem especial para ele, colocar o distintivinho nele também. Eu vou, então, encerrar a reunião. Eu aviso que a nossa próxima reunião vai ser na próxima sexta-feira, dia 26 de março. Nós também vamos ter uma palestra, vai ser com a psicóloga Renata Brito, sobre a técnica Mindfulness, que o Rogério falou dela um pouco hoje também, que é muito importante. Acho que vão se complementar as palestras, né? Para a gente encerrar o mês de março com a nossa saúde mental bem trabalhada, né? Para começar a abrir com um pique, um gás diferente. Todos os nossos convidados, visitantes, também estão convidados para participar da nossa reunião na semana que vem, mesmo horário, mesmo link do Zoom, embora a gente vai compartilhando o link do Zoom novamente, mas é o mesmo link, podem deixar ele salvo já. Eu agradeço a presença de todo mundo, foi uma delícia começar minha sexta-feira com a posse de um novo associado, com a palestra do Rogério, com a presença dos nossos convidados, cada um de vocês é muito bem-vindo aqui. E eu dou por encerrada a 32ª reunião ordinária do Rotary Clube de Araras Alvorada. Um ótimo final de semana a todos.